Olá, tudo bom? Tranquilo, pá? Estamos aqui de volta com a aula número 8, a parte C, beleza? Vamos ver o que tem para hoje? Isso mesmo, a gente vai ver como nós podemos fazer para conectar nosso projeto, desculpa o balanço aí, nosso projeto ao MySQL, o SGBD MySQL, certo? Então é uma aula interessante, é curtinha essa aula, mas é bem interessante para quem gostaria de trabalhar com MySQL ao invés de SQL Server, que é o que a gente fez até agora aqui, tá bom? Então, sem perder muito tempo, vamos lá, vamos para a nossa apresentação aqui. É o seguinte, então nessa aula nós iremos ver como conectar uma aplicação feita com C# ou qualquer outra linguagem do pacote Visual Studio em um banco de dados desenvolvido por MySQL, porque o sistema é o mesmo, tá? Bom, em primeiro lugar, eu preciso de um servidor. Então nesta aula nós vamos assumir que o aluno já tem um servidor ou já conhece o SGBD MySQL e provavelmente tenha um servidor instalado no seu computador. Ou utilize o aplicativo que abre um servidor que, num pendrive, por exemplo, como o Champ ou algum outro aí, tá? Então, para essa aula, existem várias possibilidades. Você pode, então, ir no Champ, instalar baixar esse pacotinho aí, que ele pode ser até colocado no pendrive. Tem outros também, não me lembro o nome de outros agora, porque o que eu mais conheço é o Champ. Mas você pode colocar ele até mesmo no pendrive, startar o serviço e aí o seu computador vira um servidor com Apache e com MySQL. Então essa é uma das possibilidades e eu acredito a melhor para a gente fazer testes, porque a sua máquina vira um servidor. Você pode também instalar o MySQL direto na sua máquina, sem Apache, sem nada, e acessar o MySQL por Workbench ou pela linha de comando. Também é uma outra opção para trabalhar com MySQL já instalado no seu computador. Você pode também, nesta aula, acessar um MySQL remoto. Nesse caso, poderia estar num servidor de hospedagem, mas esse servidor de hospedagem ele teria que fornecer o serviço de acesso remoto ao banco de dados, o que não acontece com todos os servidores de hospedagens com MySQL. A grande maioria impede que você tenha um acesso fora do IP da própria hospedagem, do próprio host, diretamente no MySQL, mas algumas permitem sim. Acho que HostGator, Hostinger talvez tenha alguns casos assim que permitem. Ou uma outra terceira possibilidade é você estar numa rede de computadores e ter um servidor lá com o MySQL e você acessar então esse servidor. Para qualquer uma dessas opções, o funcionamento é exatamente a mesma coisa. O que vai mudar é apenas o host. E você vai perceber então que isso é apenas uma mudança pequena e mínima em um lugarzinho só da nossa programação. Por isso, eu vou trabalhar com o Champ. Então, outra possibilidade é o aluno possuir uma hospedagem, que eu já falei. No meu caso, eu vou trabalhar com o Champ, certo? Bom, beleza. Então, já assumimos que o aluno, o usuário, tem aí o seu Champ, ou melhor, tem aí o seu MySQL instalado. E já sabe um pouquinho de MySQL, porque essa aula não tem o objetivo de explicar o que é MySQL e assim por diante. Nós assumimos que o aluno que está aqui aprendendo a conectar com MySQL já sabe do que se trata, certo? Então, o próximo passo é criar um banco de dados. Mas antes de tudo isso, nós temos que entender que o MySQL é um SGBD que não pertence à Microsoft. Por isso, as classes de conexão e manipulação de dados em MySQL, usando Visual Studio, C#, Visual Basic, qualquer outro, não estão automaticamente disponíveis. O que nós temos que fazer então? Nós temos que entrar neste site que está aí e procurar a biblioteca para MySQL.net, certo? Então, você vai encontrar isso neste site, você vai encontrar os conectores que existem do próprio MySQL, é no próprio site do MySQL. E você vai selecionar então a opção Add.NET Driver for MySQL
connector da barra net. Você faz o download e instala. Deixa eu até mostrar para você aqui. Então, aqui no navegador, no Navigator, a gente procura aqui. Então, a gente procura aqui, ó, MySQL download. Pode digitar assim que ele vai aparecer. Olha lá, downloads do MySQL. Aí você entra no próprio site do MySQL e aí tem vários tipos de download. Por exemplo, aqui é para baixar o próprio MySQL mesmo, mas não é isso que eu quero. Eu quero produtos, né? Então você pode digitar assim, ó. Por exemplo, o que você quer achar? Connector. Aí. Então apareceu aqui, ó. É MySQL Connector /.net. MySQL Connector /.net Release e um monte de coisa. Não é isso que eu quero baixar o conector mesmo, né? Por isso que eu passei o site direto lá, né? Que daí vai mais fácil, né? Então, ó, MySQL Connector download. Acho que também vai direto no que eu quero aqui. Connectors MySQL aqui, exatamente. Então aqui que eu quero, mysql.com/products connector. Então eu vou escolher esse primeiro aqui, ó, a do net, tá vendo aqui, .net? Porque aqui tem outras coisas, ODBC, até daria para usar ODBC também. Esse aqui é para Java, esse aqui é para outra coisa, Node, JavaScript, Python, C++, C e assim por diante. Então é esse aqui. Aí você clica aqui, ele vai fazer o download, né? Você vem aqui embaixo e aperta download. Aí ele vai falar se você quer fazer login e tal, e tem uns botõezões enormes, mas não precisa. Você vem nesse link aqui que é pequenininho, né? Porque o botãozão enorme parece que é onde você tem que clicar. Mas tem aqui, ó, no thanks, just start my download. Aí ele starta seu download. Quando você clicar para fazer um download, aí vai aparecer umas janelinhas e aí você pode escolher a instalação típica, se você quiser. Não é tão grande, é pequenininho, instala e boa. Primeira etapa concluída, tá bom? Então é isso que você tem que fazer primeiramente. Baixar a biblioteca, instalar e deixar no seu computador. Você tem que fazer isso antes mesmo de abrir o Visual Studio, tá? Deixa o Visual Studio quietinho lá, fechado. Depois você faz isso. Agora sim, agora nós podemos iniciar o nosso projeto. E nós vamos iniciar pela parte do banco de dados. Então, nós vamos começar pelo banco de dados. Então, você cria um banco de dados, ou você pode usar um banco de dados já criado no servidor MySQL. O importante é adicionar uma tabela chamada contato, conforme a figura abaixo. Então, nessa tabela, eu tenho aqui o ID, nome e número. O ID ele é inteiro e é auto-incremento e é primary key também, como você está vendo aqui. Os outros são varchar, coloquei varchar 30, varchar 15. Simplesinho, uma tabela simplesinha. Tá? E também dá uma povoada com alguns registros, pelo menos 2. Aí eu coloquei aqui, ó, José, o telefone dele, e a Ana, o telefone dele. Tá? Então, criei esse banquinho aí, essa tabelinha aí, simplesmente para a gente usar. Eu criei um banquinho só para essa aula, chamei de aula 8 e criei uma tabela chamada contato, que é essa daí que você está vendo. Tá bom? Bom, agora pula lá para... só para você ver que tá tudo certinho. Vamos passar aqui, ó. Aqui está o meu servidor local, né? 127.0.01 ou localhost, se você preferir, porque é um servidor local. E tá aqui minha tabela contato com os meus registros. Eu vou até colocar mais um aqui. Pode até adicionar mais um. Vamos inserir mais um carinha aqui. Mais 2, né? Vamos inserir mais 2. Então, como é autonumerável, não preciso colocar o nome. Vou colocar Oberval
o número do telefone dele, tudo começa com 555, né? 4444. E vou inserir também a Nana. O telefone dela é 555-8877. Pronto. Aproveitei e inseri mais uns dados aqui. Por enquanto não tenho uma interface lá no Visual Studio para inserir. Ok? Perfeito. Banco de dados pronto. Próxima etapa. Próxima etapa é abrir o projeto, finalmente, no Visual Studio. Então, crio um projeto novo, né? Eu criei um projeto do zero, e aí nesse projeto, ele é Windows Form, e eu vou colocar nele, então, um Data Grid View. Simplesmente isso, não fiz mais nada, apenas taca um Data Grid View aí. Beleza, agora, antes de começar a programar, antes de começar a conectar, tem uma coisa importante que eu preciso fazer. Nós não vamos conseguir manipular o banco de dados dentro da interface do Visual Studio, como fazíamos com a SQL Server. Por isso, nós utilizamos a interface PHP-MyAdmin. Então, esse é um detalhe importante, porque é o seguinte, quando a gente estava trabalhando com a SQL Server, o próprio Visual Studio é uma IDE para eu desenvolver o banco. Aqui não dá para fazer isso por enquanto. Até tem uma interface para eu acoplar no Visual Studio e trabalhar com MySQL, né? Mas por enquanto não é isso que eu fiz. Então eu utilizei o PHP-MyAdmin, mas se você quiser pode fazer o banco de dados na linha de comando. Você pode fazer no Workbench ou qualquer outra interface que acesse o banco de dados MySQL, tá? Então esse é um detalhe. Mas nós já criamos o banco de dados, então não tem problema. O outro detalhe é o seguinte, nós vamos conectar o banco, mas antes, aquela biblioteca que nós instalamos não está automaticamente no meu projeto Visual Studio. Nós precisamos instalar a biblioteca, ou melhor, importar a biblioteca para dentro do meu projeto. Como que eu faço isso? Clicando no botão direito na referências, aqui ó, referências, isso está dentro do gerenciador de soluções. E clicando em adicionar referências. Quer ver? Ó? Deixa eu ir para o Visual Studio e nós já fazemos isso agora. Você não vai ver exatamente igual, porque ele não mostra para mim as janelinhas suspensas. Mas, veja só, aqui no gerenciador de soluções, tá vendo? Tem tudo aqui, ó. Tem um negocinho chamado referências, que provavelmente vai estar, não vai estar expandido. Referências. Aqui tem várias bibliotecas que já foram automaticamente adicionadas aqui, mas entre elas não está aquela que eu quero usar. Então eu preciso clicar com o botão direito, adicionar referências. Aí vai abrir uma janelinha para você procurar, tem milhares de referências. Essa janelinha é tipo essa aqui. Tu vês? Tu vês? Então nessa janelinha você pode vir aqui e começar a digitar MySQL. Digita My, já vai aparecer aqui, ó. MySQL tem três coisas diferentes. O que você precisa é esse cara aqui, ó. MySQL.data. Você tem que checar aqui, ó. Não esqueça de checar antes de dar OK aqui embaixo, tá? Então checa ele aqui, MySQL.data e dá OK. Quando você fizer isso, ele vai entrar na lista das suas referências. Na janela acima, procure MySQL.data e selecione e clique OK. Não confunda com MySQL.web ou outra coisa qualquer. Tá? Então veja, aqui, nem sei se está aparecendo porque eu estou com a cabeça por cima, né? Deixa eu ver. Estou com a cabeça meio em cima aqui, mas... a listinha aqui, ó, nessa listinha, apareceu aqui, ó, MySQL Data. Deixa eu tentar voltar aqui, ó. Dá pra ver aí? Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver sim. Tá aqui, ó. MySQL Data. Então, se não estiver aparecendo aqui, não deu certo. Volta tudo, começa de novo, sei lá. Mas tem que aparecer ali na lista de referências. MySQL.data. Então, é assim que começa o meu projeto. Tá? Bom, feito isso, agora a gente vai pro código. Então agora sim vamos programar o código da conexão e apresentar os dados no Data Grid View. Agora a parte mais tranquila. Você clica duas vezes no formulário para criar o evento load e no código que veremos nós vamos declarar a biblioteca no using para usar ela, como a gente fez
Ó, então começa assim, lá em cima naquela listagem de usings, eu tenho que declarar o MySQL Data MySQL Client. Essa é a classe que eu vou usar. E isso aqui tudo é uma biblioteca. Essa biblioteca é composta de várias classes. Então essa aqui é um namespace e aqui isso aqui é uma classe. MySQL Client. Aliás, isso aqui ainda é uma biblioteca também. Quer dizer, é uma biblioteca, são namespaces um dentro do outro, como se fosse uma hierarquia de pastas. Aí dentro do MySQL Client vai ter lá as coisas que eu preciso usar, as classes. Depois declaramos na área global a conexão e o data table. E no evento load declaramos o data adapter, carregamos o data table e associamos ao data grid view, que é aquilo que você já sabe fazer. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Na verdade eu já fiz, né? Vamos refazer, vamos dizer assim. Então aqui no Visual Studio, você já pode até colocar assim bonitinho. Você vai clicar com o botão direito ou 2 cliques aqui para abrir o evento load. Tá aqui, ó, abrir o evento load. Então a primeira coisa a fazer é colocar no using, tá aqui, ó, mysql.data.mysqlclient. Olha, diferente de todos, né? Porque até agora eu só usei bibliotecas que já eram do sistema. Dessa vez não. Dessa vez eu importei uma biblioteca de fora. Eu instalei, baixei na internet. Então começa com mysql.data tal. Aqui eu estou declarando os objetos. Objetos conexão, connects, e objeto data table contato. Data table você já conhecia, mas olha só o connects. A gente estava acostumado com SQL Server, que era assim, ó, SQL Connection. Mas agora eu estou usando outra biblioteca. Agora a biblioteca é MySQL Connection. Então o prefixo aqui muda. Mas é tudo igual, tá? Isso que é legal. Ele muda o prefixo, mas são as mesmas classes. É o mesmo connection, é o mesmo data adapter, é o mesmo data reader, é tudo igual. Data command, tudo igual. Tá? Então declarei aqui. Agora um pouquinho mais abaixo, começa o evento load. O que eu faço no evento load? Primeiro, crio uma string de conexão. Ah, isso é importante, hein? Ah lá, a string de conexão. Isso aqui na verdade eu criei fora só para não embolar aqui. Mas eu estou usando a variável aqui. Olha a string de conexão. É bem simples até. Eu tenho que seguir esse padrãozinho aí, que esse é o padrão para MySQL. Então eu passo para ele o server igual o nome do servidor. Aqui eu estou passando localhost, mas é aqui que vai mudar quando você estiver trabalhando com diferentes lugares do banco de dados. Se você estiver trabalhando com um banco de dados que está na internet, você vai colocar o nome do host ali. Se você estiver trabalhando com um banco de dados que está numa rede local, você vai colocar o IP ali ou o nome do host também ali. Aí ele vai encontrar localmente. Se você estiver trabalhando com o banco de dados na sua própria máquina, como eu estou fazendo, você pode colocar ali 127.0.0.1, que é o endereço do IP local, ou colocar localhost, que é uma palavrinha que significa a mesma coisa, tá? Mais fácil. Então, daí eu coloco o server, localhost, ponto e vírgula. O nome do banco de dados, que um único servidor pode ter vários bancos de dados, né? Então eu coloquei o nome no meu banco de aula 8. Você vai saber isso aí da seguinte maneira, né? Se você vier aqui no navegador, você vai ver aqui que aqui no PHP MyAdmin, você vai ver que tem vários bancos de dados aqui, ó. Cada tamborzinho desse aqui é um banco de dados, ó. Aula 8, Information Schema, MySQL, Performance, blá blá blá. Então, eu até criei um novo aqui. Isso aqui é o nome do banco de dados. E aqui é o nome do servidor, ó, 127.0.0.1. Se eu clicar aqui, ele entra dentro do meu banco de dados, aula 8. Aí dentro do meu banco de dados aula 8, eu tenho várias tabelas. É isso. Aí, que mais? Depois disso, eu tenho o UID, que é o User ID, o ID do usuário. Como eu estou utilizando aqui um banco de dados padrãozão aqui, que vem junto com o champ, ele automaticamente coloca o nome do usuário de root, raiz, e password nada. Então eu coloco pwd igual a aspas,
Então, as aspas internas são todas simples, as aspas de fora são duplas, porque essa aspa de fora ela é do Visual Studio. Tá? Então, password nada. Mas se você tiver um outro usuário, você vai colocar aqui, e um outro password você vai colocar aqui. Então, essa é a string de conexão básica. Tá? Aí o resto, mano, é tudo igual, cara. Você vai fazer o quê? Ele vai criar ele vai instanciar a conexão, vai passar a string de conexão, depois ele vai criar um adaptador, vai criar um comando dentro do adaptador, vai associar o comando à conexão connects, vai fazer o comando text select asterisco from contato, tudo igual que você já está acostumado. Aí vai abrir o data table, vai preencher o data table e associar ele ao grid. O resto é tudo igualzinho. O que muda é isso aqui, ó. O MySQL Data Adapter agora e não só SQL Data Adapter. O MySQL Command e não somente SQL Command. E assim por diante. Muito legal, né? Quer dizer, simples. Na verdade, é bem simples. É legal, é simples, é tranquilo. Entendeu? Será que funciona? Será que pronuncia? Vamos testar. Apertar um play aqui e vamos ver se funciona. Vou esperar aqui, ó. Roda, roda, roda. Não rodou ainda. Rapaz, opa, acho que agora tá rodando, hein? Uhul! Apareceu aí. Ah lá, tá vendo? Inclusive tá aqui os caras que eu acabei de adicionar para você recentemente. Tá aí José, Ana, Roberval e Nana. Tá todo mundo aí. Agora, se eu quiser fazer insert, update, delete, beleza. Eu não preciso ensinar de novo, porque nós já temos aulas que falaram sobre isso. E não muda nada. Não muda absolutamente nada. É a mesma coisa. Muito legal, né? Então, o que eu precisava mostrar para vocês hoje era só como fazer para usar um banco de dados. E com esta mesma lógica, eu posso usar Firebird, baixo o conector, etc. E eu posso usar Oracle, baixo o conector e tralalá. Certo? Posso usar outros bancos de dados também. Muito interessante. Bom, para concluir, acima a declaração de conexão, data table. Note que agora a classe tem o prefixo MySQL, como você viu. Abaixo vemos a declaração da string de conexão, né, que segue esse padrão aí. Server igual nome do servidor, database igual nome do banco, UID nome do meu usuário e PWD. Pode ser tudo letra minúscula, não tem problema. Somente os nomes dos que estão dentro ali, que tem que ser maiúscula ou minúscula, e o password. O resto é bem conhecido. Como você já sabe, não tem nenhum segredinho não. Estamos chegando ao fim desta aula então. Nesta aula nós aprendemos como conectar um projeto em C# em um banco de dados MySQL. Para a próxima aula teremos um pouco mais de prática e precisamos praticar um pouco, tá? Então aguarda a próxima aula. Valeu? Agradeço aí a sua atenção e a sua paciência. Espero que tenham entendido e gostado desta aula, tá bom? Valeu, até a próxima!